Já oramos a Ele, nós agradecemos, que é o Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Deus nos escolheu para estarmos aqui hoje. Esse encontro foi um encontro extraordinário. Eu simplesmente fui tomar um café, nós não íamos fazer nada, nós não fazemos um encontro de casais há anos. E aí eu estava indo tomar um café, indo para a igreja pela manhã, passar na padaria ali, aí eu encontro o Will, e aí ele fala que tem um restaurante, eu falo, vou dar um pulinho lá outro dia, e passou o tempo e eu fui enrolando, e de repente eu falei assim, vamos almoçar lá, amor? Aí peguei minha esposa, peguei minha tropa toda, então veio Lourenço, Valentina, Miguel, Amanda, minha sogra estava junto, e a gente sentou bem onde estão vocês aí. E a Lili nos serviu, né, Lili? A gente fez muita bagunça, né, Lili? Imagina. E aqui a gente viveu um tempo muito bom. Eu falei, que comida espetacular, que lugar maravilhoso. E fui embora sem pretensão alguma. Passa domingo, segunda, na terça, dá um estalo. E está muito próximo do evento, do Dia dos Namorados. E aí então, amor, o que você acha da gente fazer um encontro de casais lá no restaurante do Will? E fluiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque não fui eu quem escolhi estar aqui. Aprove Deus eu encontrar um amigo, aprove Deus preparar este lugar, aprove Deus manifestar no nosso coração. E a minha esposa, ela já vinha falando há um bom tempo, olha, a gente podia fazer alguma coisa. Mas quando a gente encontrou nesse tempo, esse lugar, para a gente se encontrar, eu percebi que Deus estava nesse negócio, que alguma coisa precisava acontecer, alguma coisa iria acontecer. E foi tudo tão tranquilo e maravilhoso. E eu falei assim, Will, quantos lugares nós temos aí? Aí ele falou assim, nós temos espaço para 20 casais. Eu falei, então nós vamos com 20 casais. Não, ele falou, temos espaço para 19 casais. Eu falei, poxa, arredonda esse número, vamos com 20. Aí ele falou, não, dá para a gente apertar e colocar mais uma mesa. Mas nós estamos aqui em 19 casais. Acreditem se quiser. Pois é. E enquanto nós não fechávamos esse número, o 20º casal, eu ficava pensando assim, Senhor, será que tem alguém que o Senhor está guardando esse lugar, né, para esse casal? E quem será? E eu ficava perguntando, não, Deus escolheu 19. Deus nos escolheu. Esse é o propósito de Deus, para que nós estivéssemos aqui com 19 casais. Eu não tenho nenhuma pretensão hoje. A gente fez várias perguntas no questionário, eu li todas. São várias questões interessantes da gente abordar. E eu até estava falando com o Diego, que a gente foi na casa do Diego, né? A gente poderia abordar um monte de situações, um monte de questões que todo casal passa, questões financeiras, ou questões, por exemplo, de ordem sexual, ou brigas, ou porque não lava a louça, né? Agora o Agostinho está lavando louça. Todo dia. A gente poderia abordar várias questões, mas Deus escolheu 19 casais para fortalecer nós como 19 casais. Nós sabemos que igreja, que a nossa comunidade, uma igreja, Deus começa a sua história na humanidade formando um casal. A nossa família é formada a partir de um casal. A nossa comunidade é formada por casais. Só que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que precisamos estar fortalecidos no Senhor. Então, o grande propósito de eu falar aqui, nesta noite aqui, e a gente, nesse encontro nosso, é que Deus escolheu você
para que você como casal, vocês como casal, pudessem ser fortalecidos no poder do Senhor. Para quê? Para fortalecer outras vidas. Deus quer fazer algo através de nós. Eu não tenho dúvida disso. Porque nós não estamos aqui num simples jantar. Você poderia jantar em outros lugares, tem 1000 restaurantes, poderia estar a sós com sua esposa, com seu marido, mas esse é o momento que nós estamos como igreja fortalecendo o nosso casamento, e para isso nós convidamos a presença de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer a partir de uma leitura de um texto, porque se você entender esse texto no casamento, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está lá em Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, a nossa oração aqui hoje, a gente vai fazer essa oração já. Senhor, trabalha na minha mente. Qual é o propósito do meu casamento? Por que eu estou aqui? E o que o Senhor quer de mim? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no seu casamento? Amém? Amém. Portanto, a primeira liçãozinha que a gente já vê aqui é: a gente não pode se amoldar a este padrão. É por isso que nós estamos numa comunidade, por isso que nós estamos na igreja em que Deus nos inseriu lá. Para quê? Para que nós pudéssemos andar na contramão desse sistema. Eu fui comprar flores para minha esposa no dia dos namorados. Acreditem-se, rapaz estava atrás de mim, não, estava do meu lado na frente, estavam uns 4, uma fila enorme, umas 4 pessoas na frente. Aí ele falou assim: eu vou levar 2 buquês. Aí a moça brincou: tem 2 esposas, tem 2 namoradas? Não, tenho 2 esposas. Aí a gente achou que estava brincando. E aí o camarada: não, mas é mesmo, eu tenho 2 esposas, mas fica tranquilo, porque ela também tem outros maridos. Eu fiquei ali, perplexo. E aí um rapaz começou a conversar com ele, e eu ouvindo a conversa, e ele dizia assim: precisa ter muita maturidade para ter esse tipo de relacionamento aberto. E eu falei: Deus, o mundo realmente está perdido, está indo numa situação, não foi isso que Deus planejou para as nossas vidas. A gente desvirtuou, a gente perdeu, e por conta disso, casais não estão experimentando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E nós, sendo fortalecidos, experimentando aquilo que Deus tem para nós, vamos fortalecer essas vidas para que elas também experimentem. A palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos estar o quê? Firmes, enraizados em Cristo Jesus. Nós precisamos ser nutridos por essa palavra. Nós precisamos experimentar esse Deus, a fim de que ficamos cheios de coragem e vamos descer até o inferno e arrancar casais destruídos, casais que já não experimentam mais alegria, casais sofridos, porque aonde Deus chega, aonde a palavra de Deus chega, Deus muda, Deus faz uma nova história, Ele faz nova todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui, para sermos renovados na nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E num outro momento, que Deus vai colocar no nosso coração, e a gente vai preparar para tratar de outros assuntos. Mas hoje nós precisamos da base forte, nós precisamos do alicerce, estar enraizados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Feche os teus olhos aí onde você está. Eu quero orar já pelo alimento também e por esta palavra. Pai,
nós agradecemos, Senhor, este momento que estamos reunidos aqui para ouvir a Tua voz. Por isso cantamos: fala, Senhor, ao nosso coração e ouviremos a Tua voz. Toma todo, Senhor, o meu ser. E não importa, Senhor, aonde vamos estar, se no mais alto monte, se no mais profundo abismo, se o Senhor ali estiver conosco, nós estaremos seguros, experimentando a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Te damos graças por esse alimento no qual estamos sendo servidos, para a nossa carne, nutrir a nossa carne, mas te damos graças por este alimento espiritual, Senhor, que é o mais importante das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. É para que a gente não venha se amoldar ao padrão deste mundo. O que eu preciso fazer é que, por meio do Evangelho, eu posso levar a essas boas novas a fim de que as vidas venham experimentar. O fato de nós trabalharmos o alicerce, o fato de nós trabalharmos a base do nosso casamento em Cristo, é para que a gente possa perdurar. Quando vier os ventos, quando vier as chuvas, ou quando vier os rios, a gente sabe que a nossa casa foi firmada na rocha que é Cristo Jesus. Sim. Então o começo, e aí eu quero que você entenda que isso aqui é um começo. É o começo da história que Deus quer fazer com você como casal. Eu quero contar com os meus amados irmãos aqui, que aqui estão sendo ministrados pelo poder de Deus, contar com vocês na nossa comunidade, da mesma forma em que nós estamos sendo fortalecidos, nós vamos fortalecer. Eu tenho alguns saltos de paraquedas, né? Eu lembro, alguns anos atrás, e o instrutor de paraquedas ele dizia o seguinte: você quer aproveitar bem a queda? É como se sai do avião. Se você sair de qualquer jeito, você vai sair capotando. Você sai capotando até você estabilizar. Acabou. Já é hora de abrir o paraquedas. Então, se você quer curtir de fato essa queda, salte bem. É a saída. Se a gente quer curtir bem o nosso casamento, se a gente quer experimentar o nosso casamento, de fato, esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é agora. É no alicerce. É como a gente começa. Ninguém começa construindo uma casa pelo teto. Eu quero tratar tantas coisas. Eu poderia tratar um monte de situações. Mas Deus está falando assim: olha, não podemos começar a estrutura pelo teto. A gente precisa começar pelas bases. A gente precisa voltar a se apaixonar por Jesus. A gente precisa olhar para Ele: Senhor, sem a Tua presença no meu casamento eu não vou experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito. Porque o Senhor é este elo perfeito. Qual é o versículo que nós escolhemos? Que está lá em Colossenses. Que este elo é o amor. E quem é amor? O nosso Jesus. Então nós precisamos estar envolvidos nisso. E como é que Deus então começa todas as coisas? Porque Ele não começa de qualquer jeito. Ele não começa pelo teto. E aí a gente vai olhar para Gênesis, o começo de todas as coisas, que diz lá, Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus criou Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Para quê? Esta é a base, e eu queria trabalhar essa base. São 3 pontos que eu queria tratar rápido. E o primeiro ponto desta noite é que o propósito de Deus sempre foi compartilhar a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Ele deseja se revelar ao mundo. E é através de nós. É através do nosso casamento. É por isso que Ele começa com uma família. A imagem de Deus, ela pode ser vista numa família
bem fundamentada em Cristo Jesus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus coloca o homem ali no jardim. Ele vai dominar. E não é isso que nós homens fazemos? Na hora de produzir cultura, nós vamos para o trabalho. Homens e mulheres vão para o mercado de trabalho, dominar sobre aquilo que nós estudamos. E aí, nisso, Deus é visto. O problema é que quando a gente vai produzir cultura, a gente não glorifica a Deus. Quando a gente vai para o nosso trabalho, ao invés de expressar a fidelidade de Deus, nós não somos fiéis a Ele. Logo, Deus não poderá ser visto em nossas vidas, porque deixamos de ser fiéis. Na medida em que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele colocou a sua fidelidade em nós, quando nós saímos com a responsabilidade de produzir, de trabalhar, Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele. Então Deus faz aqui advogados, tem mais, ó, aqui tem muito advogado, hein? Deus, fisioterapeutas, empresários, mecânicos, engenheiros, fotógrafos, e por aí vai, para que a gente vá a esse mundo, que Deus colocou a gente nesse mundo, para expressar quem Ele é, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a primeira pergunta que eu faço: aonde nós estamos inseridos? Nós estamos refletindo a imagem e semelhança de Deus, no que se diz respeito à fidelidade de Deus, no que se diz respeito, eu estou sendo fiel a Deus naquilo que Ele colocou nas minhas mãos, porque Deus colocou algo nas nossas mãos. Deus colocou o nosso trabalho nas nossas mãos. Tem um texto bíblico que diz: tudo vem do Senhor. É o Senhor. E tem uma canção que diz: e das tuas próprias mãos, Senhor, nós te damos. Na medida em que a gente recebe, olha, é para entregar. Quando Deus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ora, Ele está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. A nossa vida por completo pertence ao Senhor. Mas o que o inimigo quer que você faça? Que no teu trabalho você não glorifique o Senhor, que no teu trabalho você não reflita a imagem e semelhança de Deus. O inimigo quer distorcer isso, e ele vem então para destruir isso. Por quê? Porque ele não quer que Cristo, ele não quer que o Senhor seja propagado nesta terra. Então Deus plantou o homem no jardim, para que o homem pudesse glorificar o Senhor no jardim. E Deus quer ser conhecido através de nós. E eu lembro de um texto maravilhoso: Cristo em nós, como famílias, como casais, é a esperança da glória. Nós somos a esperança para este mundo perdido. Nós somos luzeiros nesse mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E Deus conta com você para que você expresse quem você é em Cristo Jesus. E você é a imagem e semelhança do Senhor. Glória a Deus. É incrível porque em Gênesis 6, verso 3, se não me engano, vai dizer que o homem então passa a reproduzir homens à sua própria imagem e semelhança, distorcendo aquilo que Deus é. Mas o jardim, irmãos, eu queria tratar aqui que não estava completo. Quando Deus faz o jardim, coloca o homem lá, Deus queria revelar quem Ele é através do homem, sim ou não? Sim. E segundo ponto, então, que eu queria trazer aqui, que Deus é plural. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus só, em três pessoas distintas. Mas como assim? Pode ser visto no casamento. Quando Ele fala: farei para você uma ajudadora, eu quero ler o texto que diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, e farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem,
o Senhor Deus fez a mulher e trouxe a ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Porque por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que mistério maravilhoso. Porque se a gente não entende a Trindade, um só Deus, em três pessoas, nessa pluralidade que é Deus, a gente não vai entender que nós, homens, somos um com a nossa esposa, com a nossa mulher. O texto diz: por essa razão deixará pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E eu queria dizer para minha esposa: nós somos uma só carne. Diga aí para tua esposa, para o teu marido: somos uma só carne. Deus é plural e nós também. Só que é a primeira pessoa do plural, não é a segunda, não envolve eles, não envolve os outros. O que envolve? Primeira pessoa do plural é nós, é eu e você, somos um. Deus quer revelar a sua imagem e semelhança. No primeiro ponto que a gente tratou, é o ponto da fidelidade de Deus, de ir dominar e fazer o que tem que ser feito, glorificar o nome dele. No segundo ponto, é Deus colocando essa pluralidade em nós por meio do casamento. E se a gente quer glorificar a Deus, se a gente quer de fato entender esse propósito de Deus para as nossas vidas, esse propósito pode ser visto no casamento. Somos um só, duas pessoas, mas uma só carne. Grande é esse mistério quando a gente fala a respeito de Cristo e a igreja. Observe o que Deus fala. E é muito interessante que a aliviada na gente casa para fazer o